E aqui sou eu novamente, depois da polêmica do vídeo anterior. Talvez eu não tenha sido muito bem compreendido. Tive alguns comentários, alguns feedbacks. Isso foi bom, ainda bem que comentaram, conseguiram falar sobre. Hoje a gente vai falar sobre karatê raiz, karatê Nutella. Tema polêmico também. Talvez, depende. Isso depende do ponto de vista de vocês, depende do quanto vocês enxergam isso ou quanto deixam de enxergar. O karatê se nutelizou? É uma pergunta que todo mundo se faz sempre. Todo mundo se pergunta: o karatê virou Nutella? Karatê no meu tempo não era isso aí? Karatê no meu tempo era de verdade? Karatê na minha época? Karatê agora é bater bolo? Karatê agora serve pra nada? Karatê olímpico? Karatê tradicional? Sou do tradicional? Complicado, né? É um tema que divide muita opinião, divide muitos comentários, gente defendendo, gente criticando, gente de todos os lados levantando a sua bandeira, defendendo o que quer levantar. Algumas pessoas fizeram algumas observações recentemente, tipo o Jaime Sandel fez uma observação muito interessante, notou os pontos positivos, os pontos negativos. Existe. Ué, tá aí pra onde? Meu filho passou ali, com a minha esposa. Existe hoje uma guerra de narrativas. Eu disse no meu último vídeo que o Karatê não precisava ser testado, né? O Karatê não tinha mais necessidade de se testar, porque isso já foi feito. Já foi notado a efetividade do sistema, da qualidade dos movimentos, do que é real e o que não é. Entende? Isso levou algumas pessoas a interpretar, talvez, de forma. Sei lá, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Isso aí é um problema seu. Mas isso levantou um debate de algumas pessoas, levantou alguns comentários e tudo mais. Poucos comentários, porque o meu canal ainda é pequeno, não é um canal tão grande, né? Mas isso leva a gente a questionar alguns aspectos dentro das artes marciais, dentro do esporte de combate. O Karatê, ele, WKF, Federação WKF, ele adotou uma característica de prezar muito no semicontato, né? E os seus atletas, os federados na WKF, as pessoas que participam das competições da WKF, elas só assumiram para valer isso do semicontato. É pontuação, é ponto, eu vou lá, marco um ponto, saio dali e tá tudo certo. É isso que se tornou a modalidade de. O celular caiu. Olha, mas calma, o meu reflexo é bom o suficiente para conseguir segurar o celular antes de cair. E eu tô gravando isso. Será que eu deixo isso aqui no vídeo? Deixa. Vou deixar. Então, voltando, vou tentar um tripé improvisado. Lá vou eu mais uma vez tentar organizar isso aqui para poder fazer essa gravação funcionar. Eu vou pausar para poder corrigir e voltar depois do problema técnico. O problema técnico corrigido, que está improvisado, deixado para lá, a gente volta pro problemática. A questão da esporticidade, a esportividade, quando isso se torna um problema, quando isso se tornou um problema. O problema chega quando a gente encontra o público, quando a gente tenta trazer o público para dentro do karatê. Eu vou colocar algumas imagens, algumas coisas. A gente tem características das competições, tanto o WKF quanto o JKA e tudo mais, ao longo do tempo, como elas foram evoluindo, progredindo e mudando suas características. A gente teve a época do Christoph Pina, que era um karatê bem, mesmo dinâmico, explosivo, mas tudo bem. Os caras que eram mais compridos, mais longos, com apêndices mais compridos, eles se destacavam muito bem. Você tem algumas características, principalmente do Christoph Pina, gosto muito dele, acho ele muito. Me espelho muito na forma dele lutar, eu acho muito interessante, como o kick light, né? Existem pessoas que não gostam do kick light, não veem ele como um esporte de combate de fato, certo? E aí existem as pessoas que acreditam que o karatê raiz
é somente o Kyokushin, a linhagem que veio do Masato Oyama, né? Sendo que não é bem assim, ele é mais antigo, ele vem antes. O que eu vou falar aqui é muito provável que você não goste ou muitas pessoas não gostem disso aqui. Mas é como se o karatê raiz que você imagina, ele, da forma que você enxerga, talvez ele nunca tenha existido de fato. Entendeu? Porque assim, eu vou tentar explicar o argumento de uma forma melhor, para isso não ficar, né, subentendido, certo? Que é, né, bem da forma como se imagina algumas pessoas, não pode ser não ser o seu caso, mas pode ser que seja, pode ser que também não seja. Isso depende. Algumas pessoas enxergam no passado, num passado nostálgico, que talvez não tenha existido, um karatê completamente imbatível que superaria qualquer indivíduo, qualquer coisa, sendo que na realidade a gente encontra algumas barreiras sobre isso, certo? Porque existiu a evolução da modalidade para chegarmos até um ponto que chegamos. Não estou dizendo que estamos no ponto perfeito agora. Não estamos no melhor lugar, no melhor ambiente. Até porque a gente percebe que dentro da WKF, que é a maior, na minha opinião, eu acho que é a maior federação de karatê do mundo. Não sei se tem, eu não sei se tem mais filiados em outras federações. Isso aí pode ser ignorância da minha parte. Mas dentro da WKF existe problemas dentro das competições, até mesmo na questão das regras. Uma das coisas que eu percebi nas últimas competições da WKF, ainda mais depois das mudanças de regras, foi que não existe um, uma planificação que todos seguem a mesma regra. Eu vi que trariam de volta a necessidade do Zanshin, que é aquele indivíduo que golpeou, marcou o ponto, volta com a base de luta até o momento que o árbitro vai encerrar e vai pontuar. Reclamou-se muito de bater e virar as costas e ficar gritando, que isso tornava a competição com uma gritaria desnecessária, levantando a crítica de vários praticantes de outras modalidades, como os caras do kickboxing, os caras do Muay Thai, os caras do MMA, os próprios caras do boxing. Aquelas críticas até mesmo são válidas, porque, querendo ou não, pode-se argumentar o que quiser. Se você faz um evento esportivo, se você faz um evento, uma modalidade esportiva, aquilo ali não é somente para o atleta competir, mas também existe o aspecto de trazer o público para assistir aquilo. Cara, isso aqui vai ser um tema para um outro vídeo que eu vou falar sobre da arquibancada vazia nos eventos esportivos. E isso aí pode ser para qualquer modalidade esportiva. O público precisa participar daquele esporte. Pode ser pro vôlei, pode ser qualquer lugar. Se você não tem público para aquele esporte, aquela modalidade, consequentemente ela vai sofrer. Não estou dizendo que ela vai deixar de existir, mas ela vai sofrer porque ela vai precisar de pessoas para sustentar aquela modalidade. Entende? Precisa gerar investimento. Senão a gente vai ter atleta abrindo um OnlyFans. Sempre vai ter. Sei lá. Pode ser que seja um fenômeno global isso, e os caras, até mesmo no UFC ou outras modalidades, sei lá, vão para essa plataforma. Infelizmente, tenho que dizer essas coisas aqui, mas eu não vou fugir muito do tema, porque eu estou desviando demais. Então, o foco, o grande foco, é claro, a gente precisa de regras que sejam fáceis, facilmente compreensivas ou compreensíveis. Não sei, vou cortar essa parte e vou editar. Precisamos de regras que sejam facilmente. Precisamos de regras que sejam de fácil entendimento
para as pessoas, para o público que vai assistir. Modalidades esportivas também precisam atrair público, precisam atrair investimento para ter patrocínio, porque senão elas giram em torno de uma bolha só, e é só aquela bolhazinha que consome aquilo, só os praticantes. Entendeu? Pessoas não praticantes, elas podem gostar da modalidade, elas podem achar interessante assistir uma competição de esporte. Porque, querendo ou não, o esporte também é um entretenimento. Coisas que. Uma coisa, né, que as pessoas talvez não aceitem, que o esporte também é um entretenimento, também é uma diversão, também é algo que seria legal de assistir. Entendeu? Se a gente coloca um conjunto de regras muito complicado, um conjunto de regras muito incompreensível, a gente afasta o público daquilo porque o público vai precisar ter que entender 100% do que está sendo feito ali. Regras confusas geram afastamento, porque se torna uma coisa chata. Óbvio, estamos falando num mundo de dopamina fácil, de vídeos curtos, de bundas rebolando na tela do celular todo dia, o dia inteiro, e isso vai fazer com que você se apegue em entretenimento mais fúteis. A gente enfrenta esse problema, temos que trazer esse público, tirar ele da rolagem de tela do doom scrolling interminável e mostrar o esporte para ele. Infelizmente é isso que a gente vai ter que fazer. É um trabalho, é uma construção. Não sei como, não imagino como, mas vamos voltar pro tema que eu já divaguei demais. Eu viajei muito aqui na coisa, vou até cortar alguns pedaços. O grande lance é que talvez o karatê raiz, como as pessoas enxergam, as pessoas entendem, talvez ele não tenha existido da forma como eles talvez se lembrem. Possa ser uma confusão, né, devido à época e tudo mais. Obviamente que o karatê ele teve competições, regras de competições, né? Regras de competição mais duras no passado do que hoje, mas não era totalmente o que se imagina, né? Onde essa conversa chega, qual a conclusão dessa visão, dessa análise? A conclusão disso é que as pessoas idealizam uma modalidade de que no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo, e pode ser que no passado aquilo do no meu tempo era assim, era um método de treinamento que talvez não seja o mais eficaz, né? Não querendo colocar que o que você, especificamente você fez antes, é menos eficaz do que se faz hoje, entendeu? Até porque o que se faz hoje são os caras que estiveram lá atrás, talvez antes de você até mesmo, ensinando hoje. Então, é uma coisa que tem que se levar em consideração. Obviamente que assim, a estrutura das academias hoje, ela melhor, mais confortável para os alunos, né? Em lugares que eu já treinei, que eu já pude treinar, algumas pessoas se gabavam, né, de ser desconfortável, de treinar debaixo do sol, de kimono, 40 graus, eu tô passando mal, desmaiando e blá. Aí que tá. É um ponto muito interessante. Mas voltando pro tema central dessa discussão entre o Karatê Raiz e o Karatê Nutella, a gente tem hoje o Karatê Esportivo que compete majoritariamente dentro da modalidade da WKF. Infelizmente, pro Karatê, o atleta ele precisa viver o Karatê dentro daquelas regras, dentro daquela caixa, daquela caixinha que é o Karatê
desportivo. Senão aquilo ali inviabiliza a existência da arte marcial. Porque ele não tem outro espaço, não tem outro ambiente para desempenhar a modalidade dele. A não ser que o cara não seja atleta. Se o cara não é atleta, não pretende competir, não quer competir, quer usar o karatê somente para linha de defesa pessoal e é só isso que o cara quer fazer ele quer fazer exercício físico através do karatê. Aí é uma outra história, é uma outra questão. Não é o tema aqui. Até mesmo que se for, claro, o karatê raiz, a gente vai para uma discussão um pouco distante até do tema desportivo, do ambiente do esporte. A gente vai para uma discussão muito longa, muito longe, que a gente vai abordar o tema da sobrevivência dentro com a arte marcial, a modalidade da arte marcial como exclusivamente legítima defesa, defesa pessoal, proteção e afins. A gente vai para essa linha, para esse tipo de trabalho, que é uma coisa que é presente dentro do karatê, existe dentro das artes marciais, dentro de qualquer modalidade de combate, qualquer arte marcial, ela tem, não necessariamente todas têm, mas obrigatoriamente elas possuem a capacidade, elas possuem no seu histórico, no seu repertório, um ambiente onde elas foram trabalhadas e direcionadas para a defesa pessoal. Totalmente diferente da discussão esportiva. Então, talvez esse resgate, essa tentativa de nostalgia, de trazer por trás o karatê do passado, o karatê lá de trás, o karatê não sei o quê, é uma lembrança que talvez não seja totalmente desse jeito, não seja totalmente assim. Obviamente, a proteção de competição mudou, a proteção de competição se tornou hoje melhor, mais eficiente para proteger o atleta, né? Comparado com. Entre uma época que não tinha coquilha e ter coquilha, com certeza a proteção se torna mais eficiente. Então não precisa nem discutir isso. Mas a gente está num ambiente diferente, num mundo diferente, num espaço diferente. Talvez se as federações de karatê, a WKF, a FPK, CBK e afins trouxessem para dentro das competições de karatê uma categoria onde fosse com, com mais contato, com a permissão de mais contato, mais toque, mais uma contundência maior, teríamos um cenário diferente, teríamos uma visão diferente da modalidade do esporte, da arte marcial e até mesmo o público enxergaria de uma forma diferente. Entendeu? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu vou levantar esse questionamento. Se tivéssemos dentro das modalidades alguma competição que pudesse ter a permissão de mais contato, o que nós teríamos do karatê hoje? Qual cenário teríamos do karatê e quem seriam esses campeões? Vou ficando por aqui e é isso. Falou, pessoal. Semana que vem.